No ano de 2022, você deixou de ser aquela pessoa que só pega dinheiro emprestado para começar a emprestar o seu dinheiro e assim começar a receber juros por isso. Ou seja, você começou a investir o seu dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para você. E nesse ano de 2023, se você tomou essa atitude, é importante que você saiba como funciona a declaração de ajuste anual em relação aos seus investimentos. Será que você precisa declarar em relação ao investimento que você fez de 2022? Você investiu em renda fixa? Você investiu em renda variável? Será que você precisa declarar qualquer que seja o tipo de investimento que você fez? É tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje em relação aos detalhes de como você pode declarar ou saber em relação à tributação do imposto de renda em relação aos seus investimentos. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aqui, ativar as notificações para não perder meu conteúdo semanal. E antes de eu adentrar em relação aos detalhes do imposto de renda para os investimentos, é importante que você já entenda, aquela pessoa que nunca investiu ou já investiu, ela pode ter um recebimento a partir de pensão alimentícia. E se você recebe pensão alimentícia ou alguém ao seu redor, saiba que houve uma decisão do STF que passará a ser um rendimento isento, inclusive declarado lá com o código 26 do programa do imposto de renda em rendimentos isentos. E se você nos últimos 5 anos já declarava como rendimento tributável, você pode pedir e solicitar, fazendo uma declaração retroativa desses últimos 5 anos, a restituição. Primeira coisa que você tem que entender é que o prazo para você fazer sua declaração do imposto de renda no ano de 2023 vai de 15 de março até 31 de abril. Inclusive, a Receita Federal já divulgou um prazo estendido em relação a anos anteriores, que iria aí até o prazo do final de abril. Mas também entardecer um pouco o início das declarações, porque antes era no início de março ou na primeira semana de março, ali começando dia 7. Esse ano vai ser de 15 a 31 de maio, já divulgado pela Receita Federal. Se você não sabe a diferença, por exemplo, entre declarar e pagar seu imposto de renda, é importante já fazer essa distinção. Por quê? Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ter que entender que em relação aos seus investimentos, você vai apenas informar os investimentos que você fez na sua declaração de imposto de renda. Então, declarar é diferente de pagar, porque o que vai fazer você pagar ou não imposto de renda se refere a outros quesitos que não os investimentos que você fez. Não importa se você investiu em renda fixa ou em renda variável. Na sua declaração de imposto de renda 2023, você vai informá-los apenas. Você não vai precisar pagar por conta dos investimentos que você fez. Agora, a depender do investimento que você tenha feito, você poderá pagar ou não em relação o mês a mês, porque o cálculo de você ter que pagar ou não imposto é feito mensalmente em relação aos investimentos que você faz. A declaração ela é feita uma vez ao ano para informar tudo o que aconteceu em relação ao ano anterior. Então, imposto de renda 2023 se refere a tudo que ocorreu na tua vida financeira como um todo no ano de 2022. É nela que você vai colocar todos os investimentos que você fez, como também os investimentos que você, na noite de Réveillon, no dia 31/12/2022, você saiu para brindar com sua família ou com seus amigos, as ações, os investimentos em renda fixa e qualquer que seja o investimento que você fez, se você estava com ele na noite de Réveillon, você tem que informar na sua declaração de imposto de renda. Então, se você investiu em renda fixa no ano de 2022, você tem que entender que nesse ano de 2023, se você é obrigado a declarar por outros quesitos, você precisa informar. Mas simplesmente pelo fato de você investir em renda fixa, não significa dizer que você é obrigado a declarar o seu imposto de renda. Você só passa a ser obrigado a declarar seu imposto de renda por conta dos seus investimentos de renda fixa se você tiver rendimento a partir dos investimentos que você tem em renda fixa superiores a R$ 28.559,70. Ou seja, em relação ao investimento que você fez no ano todo de 2022, o rendimento tributável desses investimentos feitos foi superior a R$ 28.559,70, aí você passa a ser obrigado. Ou seja, para você conseguir ter esse rendimento apenas com os investimentos de renda fixa, você precisa ter um montante alto
investido. Então isso não é a realidade da maioria das pessoas. Mas saiba que por outros quesitos, se você atender a obrigatoriedade no envio do seu imposto de renda 2023, você tem sim que informar o seu investimento de renda fixa. Então, sabendo que você tem que informar o seu investimento de renda fixa, é importante você já fazer uma distinção aqui. Quando se investe em renda fixa, a depender do tipo de investimento que você escolheu, muito provavelmente vai ter incidência de imposto de renda na hora que você faz o investimento e resgata esse investimento. Esse imposto aí é um imposto chamado imposto retido na fonte. Você não precisa levar esse imposto retido na fonte para a sua declaração. Na verdade, na hora que você resgata seu investimento em relação ao rendimento que você teve, a própria corretora faz o papel de sugar esse imposto de renda retido na fonte, que aí tem um padrão de 15% a alíquota mínima até 22,5% a alíquota máxima, que é num prazo aí até 6 meses você tem 22,5%, passou de 2 anos passa a ser de 15% esse imposto retido na fonte. Na hora que você vai levar esses rendimentos em relação aos investimentos que você fez, você sempre coloca os valores líquidos na sua declaração, na aba de rendimentos sujeito a tributações. Se for um investimento que é isento de imposto de renda, como LCI, como poupança, apesar de que poupança não é um bom investimento se você acompanha aqui o canal, mas se você tinha um dinheiro lá, você tem que entender que vai na aba de rendimentos isentos. Se você, na noite de Réveillon, tinha eles na sua carteira de investimento, você vai ter que colocar eles em bens e direitos. Já em relação às suas ações ou qualquer tipo de investimento que você fez em renda variável, você tem que entender que qualquer investimento feito em bolsa de valores, você precisa e passa a ter obrigatoriedade de declarar seu imposto de renda. E aqui tem um adendo muito forte em relação a isso. Porque não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muito mais do que isso, de pessoas que chegaram até mim após o prazo da declaração do imposto de renda de 2022, que estavam com o CPF bloqueado ou irregular por conta de não ter declarado seu imposto de renda no ano passado, pelo fato de, mas eu só tinha investido em renda variável, não tenho nenhum tipo de rendimento. Pois bem, se você investiu na Bolsa de Valores, fez qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, independente se na noite de Réveillon você tinha ou não esse investimento, você tem que declarar o seu imposto de renda. Passa a ser obrigatório. É um trecho da lei que diz: operou qualquer valor em Bolsa de Valores, R$1 na Bolsa de Valores, 10 centavos na Bolsa de Valores, você já passa a ser obrigado a declarar o seu imposto de renda. Às vezes as pessoas se confundem que só precisa declarar se teve um rendimento superior a R$ 28.559,70. Mas não, cada item de obrigatoriedade, se você atender a qualquer um deles, você precisa entregar a sua declaração de ajuste anual, ou seja, o seu imposto de renda. Então você que fez o investimento em 2022 em ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs ou qualquer outro tipo de investimento através da Bolsa de Valores, utilizando uma corretora ou um banco para isso, você precisa declarar o seu imposto de renda e informar esses investimentos, independente se você tinha ou não na noite de Réveillon. Então, eu comprei uma ação e vendi 2 dias depois, ou vendi no mesmo dia. Você tem que informar, teve lucro ou prejuízo em relação a isso. Você informa na sua declaração, porque o cálculo de apuração do imposto, para qualquer tipo de investimento na Bolsa de Valores, ele é feito mensalmente. Então, se você teve um lucro tributável com venda de ações, ou seja, vendeu acima de R$20 mil, você precisa ter aí uma alíquota de 15% de imposto em relação ao lucro que você teve. Nesse sentido, se você teve um lucro superior a R$10, você precisa até o último dia útil do mês seguinte, se a gente está, por exemplo, agora fevereiro ou março, você precisa, considerando fevereiro, até o último dia útil de março, você precisa emitir uma DARF e pagar esse imposto em relação a essa venda do mês de fevereiro. E assim, essas informações você leva para o seu imposto de renda, tudo que houve no ano de 2022 para poder declarar o seu imposto de renda 2023. Isaac, eu só comprei, não vendi nada, não fiz nada, comprei, deixei lá, fiquei só observando. Você tem que informar na aba de bens e direitos esse investimento que você fez, seja qual for, em relação à Bolsa de Valores. Se você quiser um vídeo detalhado de como declarar os seus investimentos, seja de renda fixa, como também de renda variável, que é a maior dúvida das pessoas, deixa aqui nos comentários, hashtag eu quero, que eu vou fazer um vídeo detalhado abrindo o programa do Imposto de Renda 2023, assim que sair, que provavelmente vai sair no início de março, para fazer esse tutorial com um passo a passo completo para vocês. Mas deixa aqui nos comentários, hashtag eu quero. Eu só vou fazer esse vídeo se tiver pelo menos 15 comentários com hashtag eu quero, senão eu estou entendendo que você não quer esse vídeo prático
para você. Uma grande dúvida que as pessoas têm em relação a preciso declarar meu imposto de renda se eu tive prejuízo com o investimento que eu fiz em renda variável, precisa sim, inclusive é muito importante que você declare, porque no Brasil, se você faz investimentos em renda variável na bolsa de valores e você tem prejuízo, você consegue compensar com lucro futuro. Então, se você teve prejuízo no ano de 2022 com a compra e venda de alguma determinada ação, algum determinado fundo imobiliário ou o que quer que seja de investimento que você tenha feito, você só vai poder compensar esse prejuízo se tiver na sua declaração. E esse é o grande erro das pessoas. Elas deixam para lá, acham que não precisa, muitas vezes fica com o CPF bloqueado, assim como eu mencionei que não foi só uma, nem duas, nem três pessoas que chegaram até mim com esse problema. E aí não entende que também, além de você ser obrigado, tem um benefício tributário que, eventualmente, em um possível lucro futuro, você vai ter aí a compensação. Ah, tive R$100 de prejuízo, depois eu tive R$100 de lucro. Se compensa, você não precisa pagar nenhum imposto de renda naquele lucro de R$100. Mas isso só vai poder ser usufruído se você colocar na sua declaração de imposto de renda. Por isso a importância, mesmo tendo prejuízo, de declarar o seu imposto de renda 2023. Isaac, eu estou com dúvida em relação a essa apuração mensal de imposto. Importante você entender que para fazer qualquer tipo de cálculo em relação à apuração mensal de imposto de renda, que nessa apuração mensal você vai informar na sua declaração desse ano de 2023, você tem que entender que você tem dois braços. Um chamado Swing Trade, que são para compras e vendas em dias distintos, e outro chamado Day Trade, que são para compras e vendas no mesmo dia. No Swing Trade você vai ter uma alíquota de imposto de 15%. Para Day Trade você vai ter uma alíquota de imposto de 20% em relação às ações, ETFs, funciona dessa maneira. Então, é importante você segregar cada um deles e calcular separadamente. Como também você tem que entender que o cálculo em relação ao imposto das suas operações, ele é o acumulado do mês. Então, se hoje, dia 1º de março de 2023, ou no caso de 2022, para você levar essas informações para esse imposto de renda agora, você teve um prejuízo de R$100, mas no final de março de 2022 você teve um lucro de R$200, seu acumulado do mês de março foi de R$100. R$100 de prejuízo anterior e R$200 de lucro no último dia do mês. Consolidando, deu R$100 de lucro. Sempre é o consolidado do mês todo. Aí você apura esse resultado, emite uma DARF com o valor disso em relação a ou 15% ou 20%, a depender se foi swing trade ou day trade, e emite essa DARF que pode ser emitida inclusive pelo site online chamado Cicalco Web ou também baixando o programa do Cicalco Web. É assim que você calcula os seus resultados mensais e leva essas informações para o seu imposto de renda 2023. Eu espero que eu tenha detalhado e tirado muitas das suas dúvidas, mas se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a gente poder ajudar cada vez mais. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!